Jean, tu tá aparecendo aqui a opção que tu não pode participar da live. Por quê? Tu tá em algum computador? Tu tá no computador, é, Jean? Eu acho que tu tem que entrar pelo celular. Deixa eu ver aqui se já apareceu. Não, ainda não. Jean, tu tem que entrar pelo celular, viu? Pra poder participar da live. Tá bom, espero. Vamos aguardar um minutinho pra Jean entrar pelo celular. Olá, pessoal. Boa noite pra todo mundo. Oi, Lívia. A gente tá esperando Jean entrar aqui. Ele vai entrar agora. Olá, boa noite, Maria. Calma aí que agora eu vou dar uma arrumada aqui. Boa noite. E Boa aí, Jean, noite. conseguiu? Consegui. Tá dando Tá, pra ver aqui? tá dando pra ver sim. Tu tava pelo computador, era? Eu estava, mas eu mudei agora. É Pelo porque celular. o Instagram ele só permite ficar pelo celular mesmo, né? Pelo computador não. Ah, então beleza. Então, tu se apresenta aí para a live, né? Que a gente vai discutir hoje sobre a atuação do biólogo nas análises clínicas veterinárias, né? Já é um colega meu, direto de São Paulo, que veio aqui discutir sobre essa temática. Ele é atualmente analista, né, do laboratório. Então, você pode se apresentar então aí já. Bom, boa noite, pessoal, né? Como o Laura falou, meu nome é Jean, sou biólogo, formado aí há pouco tempo, né? Para ser exato aí, terminei o ano passado, né? Mas já venho trabalhando com a área de análise clínica veterinária desde da minha graduação, né? Que eu venho fazendo estágio e estudando, até mesmo fazendo curso. E aí, então, tive essa oportunidade de estar onde eu estou aqui agora, na clínica, para estar atuando aí, fazendo as análises laboratoriais. Tu tem alguma especialização já, Jean, ou não? Não, eu ainda não possuo, né? Mas aí, se Deus quiser, ano que vem eu vou estar adentrando sim numa pós de análise clínica veterinária para complementar os meus estudos. Isso é bom para poder a gente ter um entendimento melhor que o biólogo ele não precisa propriamente dito de uma especialização para poder atuar dentro dessa área, né? Só precisa mesmo da É, graduação, porque o próprio CRBio ele já regulamenta essa questão da gente estar incluso dentro dessa parte laboratorial, né? exatamente. O CRBio ele não exige, né, que nós temos aí uma especialização, embora ele recomenda, né, pelo conhecimento da área, né. Mas aí eu tive a oportunidade aqui na Medical Pet, né, da cidade de Dracena, no estado de São Paulo, que aí deram essa oportunidade de estar aplicando os meus conhecimentos, né, de estar crescendo também, vamos dizer assim, treinando mais, né? E aí, então, assim, foi uma grande oportunidade que eu tive, né? E a gente estava até discutindo na semana passada sobre essa questão da resolução, né? Que tu tem já aí memorizado essa questão da resolução, que deixa claro que o biólogo ele pode sim estar atuando dentro das análises clínicas veterinárias, né? Porque, como a gente estava discutindo, não é uma área que seja exclusivamente dos veterinários, né? É uma área que acaba aqui englobando os analistas clínicos. Que dentro, no decorrer dessa live, a gente vai discutir por quê, né? Porque dentro das análises veterinárias, a gente vai ter as células similares à das humanas, né? Claro que tem algumas peculiaridades, mas que não foge muito dos parâmetros do normal, né? Exato. Então, sobre a resolução mesmo, né? Como a gente havia conversado,
sempre o conselho ele abrangia, né, que o biólogo ele podia trabalhar nessa área, mas aí foi o final do ano passado, né, em dezembro, que aí o Conselho Federal de Biologia ele fez assim uma resolução para regularizar, né? E aí ele fez várias considerações, né, a princípio, né, até chegar mesmo na atuação do biólogo, e uma delas era falar, né, que o biólogo ele tem uma área interdisciplinar, né, não é exclusiva, né? Ela é muito ampla, inclusive, e também sobre essa área não ser exclusiva, né? De uma certa categoria profissional, ela pode ser abrangida por outra. E aí é onde entra a resolução, né? Onde nos permite aí falar sobre coleta, né? Onde entra a resolução. Ele pode fazer coleta, ele pode fazer a análise, né? Entre aí a pré-analítica, analítica, pós-analítica, né? Tudo envolvendo isso daí. Então, assim, deixou isso mais claro, né, para o biólogo o que ele pode fazer dentro da análise laboratoriais na parte animal. Isso mesmo. E aí a gente vai ver, né, que tu trabalha já com essa questão já das hemácias, né, fazendo a coleta e a análise tanto do conteúdo hematológico como do conteúdo de todos os aspectos das análises, né? Tu trabalha já com isso, né? Exato. Acho Tanto que caiu aqui. hematológico, parasito. Ou caiu aqui. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, sim. Então, tanto parte hematológica como parasitológica, né, urinárias, enfim, praticamente bioquímico, né, praticamente aí o que é na parte humana, eu realizo na parte animal, dentro do que a gente tem também de equipamentos para poder estar fazendo. Tem uma pergunta aqui para você. A Maria está perguntando se você realiza as coletas também ou é só faz as análises. Ele faz também as análises como as coletas também. Ele respondeu aqui, né? Sim, na resolução, falando assim, permite que nós fazemos a coleta, mas eu, particularmente, não faço todas as coletas, né? Até por questão muito assim de treino. Algumas eu faço, sim, principalmente quando é em print, ou dependendo da situação do animal, os veterinários me chamam, né? Porque eu fico aqui dentro do laboratório, e eles me chamam para mim ver como está a situação do animal, é um nódulo, é um tumor, é uma lesão, assim, cutânea. E aí eles perguntam da melhor forma que eu quero. Algumas eu coleto, outra eles coletam, né? Principalmente quando é punção aspirativa, né? Por questão mesmo de treino eu não faço. Mas não nos impede de fazer. Mas eles mesmo fazem essa coleta. Eu A acho maioria que das a pergunta que todo mundo aqui quer saber eu acho que você vai responder. Existem diferenças morfológicas entre as células de animais e de humanos, levando em consideração os mamíferos e aves e tudo mais, répteis? tem, não só morfológicas, mas como também fisiológicas. Porque a partir do momento que a gente está fazendo a análise aqui, a gente também precisa entender o organismo do animal para saber o que a gente está encontrando. Igual a diferença, existe, por exemplo, tamanho, né? De cão para gato já tem a diferença de tamanho de hemácias. A hemácia geralmente ela é bicôncava, né? Então no meio dela sempre tem aquela área mais clara quando a gente faz o esfregaço, por exemplo, de um cão. De gato a gente já não se vê muito isso daí. E é normal para um sangue de gato acontecer isso, né? Em massas em Rolex, por exemplo, em bovino, é normal encontrar isso nele, não é tipo assim, um sinal de inflamação, por exemplo. Enfim, então eu sabendo com que animal estou lidando, eu também preciso saber que existe algumas, que para alguns seria tipo uma alteração, para ele é normal. Uma das diferenças mais marcantes que eu pude ver, né, analisar, é que nas hemácias dos humanos, por exemplo, elas não têm núcleo, né? Que é uma das coisas nas quais a gente investiga muito. Os humanos, eles não têm núcleo presente nas hemácias, né? Só durante o período que as hemácias estão em desenvolvimento.
Mas, por exemplo, as aves, né, que a gente vê muito, né, a gente está dando uma olhadinha nessas lâminas, tanto as aves como os répteis já têm núcleo presente nas hemácias, né, circulando ali na corrente sanguínea. As aves e os répteis, eles apresentam um núcleo nas hemácias, né? Diferente. Não tem aquela expulsão do núcleo quando está aí na fase de amadurecimento, né? E aí uma até dessas, vamos dizer assim, essas táticas, né? O ser humano não, perdão, os mamíferos, né? Aí pela necessidade de, vamos dizer assim, de ser uma hemácia exclusivamente com hemoglobina para transporte de oxigênio, né? Então vamos dizer assim, eu vou tirar esse núcleo para poder ter exclusivamente essa função. E aí, no caso das aves e répteis, não, ainda ele tem um núcleo, né? Embora eu acho isso até incrível, porque aves, por exemplo, ela tem um metabolismo super alto, ela trabalha com temperaturas altas, e só que nessa categoria são todas nucleadas as hemácias. Porque, deixa eu só explicar um pouquinho outra questão, porque nos seres humanos acontece um processo que a gente chama de extrusão, né, que é a expulsão do núcleo, levando em consideração que a hemácia precisa de um pouco mais de espaço para conseguir fazer essa questão do oxigênio, do ferro, enfim. Já as aves, elas não precisam tanto desse processo, tanto também os répteis. Então, acaba que o núcleo ele ainda fica prevalecendo na hemácia desses indivíduos. O que isso já é uma das características mais marcantes que difere, né, os mamíferos dos répteis, né? Então, quando a gente está falando sobre os humanos, né, os humanos, eles têm essa ausência de núcleo, mas também os cachorros, gatos e outros animais que estão dentro da classe dos mamíferos não têm núcleo, né? Isso é uma coisa super importante, porque a gente está se referindo às análises veterinárias, né? Ficou até uma pergunta aqui para tu, ó. A Ana Luísa perguntou sobre o conselho que você daria para uma graduanda de biologia que quer enveredar para essa área da veterinária. Qual um conselho assim que tu daria para que ela consiga ficar mais ter uma afinidade um pouco maior, né? Ter um estágio, por exemplo. O que é que você acha? O que é que você fez durante a sua graduação para poder estar ali dentro Sim, dessa área já? é. Até para mim estar nessa área, a princípio eu fiz ciências biológicas até com a intenção de lecionar, não como atuar como biólogo. E até que surgiu na instituição onde eu estudei, abriu a turma para bacharelado, e aí é onde eu entrei e fiz o estágio obrigatório. E aí foi aonde que, inclusive, na clínica aqui na Medical Pet, onde eu estou, que eu fiz meu primeiro estágio. E, e aí, então, foi aonde que eu descobri assim, o mundo, porque você precisa ter essa dinâmica de estudos, conhecer um pouquinho de cada coisa, para poder estar aplicando ali seus conhecimentos na hora de análise, né? Então, assim, eu me conheci dentro dessa área depois que eu fui fazer o meu estágio, né? Que aí é onde a gente pega mais afinidade, a gente pega um pouquinho de prática, enfim. E aí, então, foi onde que eu me encontrei mesmo. Então, no caso dela aí, eu aconselharia mesmo para conhecer, fazer um estágio, né, ou em algum lugar que assim, que trabalhe com análise laboratorial, né, ou propriamente um laboratório veterinário, ou uma clínica que tem um laboratório. Surgiu também uma outra pergunta aqui para você, referente a gente poder laudar, né? Fazer as assinaturas durante os procedimentos analíticos. Eu já digo por mim, né? Mas eu quero ouvir também da sua resposta, é que nós biólogos já podemos assinar os laudos, né? Nós podemos laudar depois da nossa análise laboratorial, nós podemos trazer esse laudo, né, para o paciente. E aí, você, no seu laboratório aí, você lauda, você utiliza do seu CRBio para isso? Sim, todos os exames, né, assim como na resolução fala, né, falando um pouco da legislação, permite que nós façamos laudos, pareceres também, né. Então, aqui também eu laudo os exames, né, assino tanto os exames que são daqui da clínica, como outros veterinários também trazem de outras clínicas para cá. A gente também tem aqui na cidade, na região, porque na região vamos ter um outro lugar que realmente faça assim, análise mesmo, né?
não ir lá, coloca na máquina e pronto, né? A gente fala o maquinograma, né? Que aí não é possível ver muita coisa, passivo de erro muito fácil, mas sim, eu laudo os exames, dou os pareceres também, né? Alguns tipos de inclusões ou alterações, isso também é cabível e dinâmico para cada situação, dar ou não dar essa indicação ou sugestão. Ô, Jean, aí no caso você faz de todos os animais, né? O que vier você está fazendo análise, né? Tanto de cavalo, como de cachorros, gatos. Você faz as análises deles, né? As análises clínicas. Isso. Eu só não trabalho com aves, répteis, né? Que, até porque não é a minha rotina, é muito difícil, com silvestres também. Ele seria mais animais de companhia, cão, gato, bovino e equino, né? O que mais aparece na minha rotina é essa. Animais domésticos, né? Então, Isso. entre o cachorro e o cavalo, por exemplo, existe uma diferença muito discrepante, assim, entre, por exemplo, as hemácias deles? Entre o cavalo e o cachorro, né? Isso. Sim. Por exemplo, uma dica até quando a gente, às vezes, é tão acostumado, por exemplo, ver sangue de um certo animal, aí a gente olha lá o eosinófilo, por exemplo, né? Além de falar de tamanho, né? De tamanho, tem uma pequena modificação de cavalo um pouquinho menor, mas aí os eosinófilos, por exemplo, os grânulos de um cavalo do eosinófilo, ele é muito grande, ele é bem assim discreto, falando assim, ó, eu sou um eosinófilo, né? Bem grande. Até se o pessoal tiver curiosidade, querer pesquisar aí no Google, ou até mesmo eu tenho uma postagem no Instagram, tem lá, né, o eosinófilo de equino mostrando que ele é um eosinófilo, né? Deixa bem escancarado isso. Aí o de cachorro já os grãos são bem menores. Ô, Jean, com relação também a essa questão dos veterinários, existe muita resistência com relação a eles acharem que, de repente, a gente está tomando espaço do laboratorial deles? Olha, eu vejo assim, um pouco de resistência por parte do conselho, De inclusive até veterinário? biomédicos. Isso é. Tipo assim, porque na parte do conselho eles alega que eles que apenas atuam na área veterinária, né? Mas tanto que essa briga entrou até com biomédicos e farmacêuticos, né? Não sei como que está aí essa briga hoje, mas foi entre conselhos. Existem patologistas também que assim não são a favores, né? Mas assim vamos dizer assim, esse preconceito eu vejo com poucos. A maioria assim da minha região ela aceita tranquilo, né? De um biólogo que está ali atuando, porque inclusive às vezes a especialidade clínica dele às vezes faz até pergunta, né, para mim, você encontrou isso, mas o que pode ser isso, né? Dá aquela ajuda referente ali o exame. Mas quem vai lá, quem vai diagnosticar o final do animal é o veterinário, né? A área veterinária, na área clínica veterinária é essa dinâmica, porque o clínico ele pergunta bastante vezes sobre algum tipo de alteração ou resultado para ele poder laudar e concluir esse diagnóstico animal. Qual o exame assim que tu mais faz na rotina, por exemplo, de sangue, de urina, desses animais? Ó, o primeiro lugar é o hemograma. É, como diz a minha professora, até que me ajudou muito aí, ela é veterinária, até patologista, e eu acho que travou um pouquinho. Aí travou? Não, voltou. Voltou. Então, ela, patologista, ela mesma fala, né, o carro-chefe é o hemograma. E aí o hemograma da área veterinária, ele condiz não só a contagem da série vermelha, né, tanto a parte hematimétrica, como leucócitos, diferencial e plaquetas, como a gente também dosa proteínas, fibrinogênio, a gente confere o hematócrito no capilar de vidro, porque é passível de erro o hematócrito em equipamentos automatizados. Se o animal, por exemplo, tiver com uma inflamação, hemácias em Rolex, por exemplo, causada por inflamação, hematócrito ele dá diferente, coisa de 5, 10% de diferença, ou até mais.
E então esse aí também, pesquisa de hemoparasita, que também é uma das coisas que mais se pede, inclusive é incluso no hemograma. Segundo lugar na minha rotina é os bioquímicos, os parâmetros bioquímicos, que é pedido para ver aí função renal, hepática, que é o que é mais pedido. Aí vem a urinálise também e o exame de fezes, que é um dos que são mais pedidos. E a citologia também, principalmente quando o animal vem com algum tipo de lesão, nódulo, que é então nem for para um exame de triagem, então a gente faz. A Denise, ela falou aqui um assunto importante com relação a gente se salientar no caso das análises clínicas citológicas, né? Porque a gente, durante a nossa grade curricular, né, do curso de Ciências Biológicas, não tem algo muito específico sobre a veterinária. Mas a gente vai responder no decorrer da live, né, sobre essa questão. Assim, você vai percebendo no decorrer da live a resposta disso, sabe? Eu vou segurar um pouquinho a resposta. Então, Ô, Laura, você estava lendo as perguntas aí, eu acho que teve uma pessoa que perguntou, acho que foi lá no começo, quais são os lugares que tem a especialização de análise clínicas veterinária. Eu não sei se você chegou a ver. não vi não. Até onde eu pesquisei, eu falo até de ensino presencial. EAD eu não vi, mas eu preferencialmente presencial, até porque técnicas e tudo mais, né, seria melhor mesmo bem na prática. Então, eu conheço, assim, eu sei de 3 instituições no Brasil, eu não sei se tem mais que 3 instituições no Brasil, que tem essa pós-graduação de análise clínicas veterinárias. Uma delas, se não me engano, é a IPESP, isso, é a IPESP que se fala, na região da Grande São Paulo. A outra é a Uningá, na cidade de Maringá. E tem uma outra que eu não lembro o nome, que é no estado de Goiás. São esses 3 lugares que eu vi que tem análises clínicas veterinárias, assim, presencial. Até onde eu achei. Então, é, agora a gente agora fala um pouco sobre essa questão da diferenciação morfológica e fisiológica dos linfócitos, por exemplo, né? Nos seres humanos, essas células elas são da imunidade adaptativa. Elas têm a capacidade de serem extremamente específicas, né, contra o combate do agente patogênico e elas estão mais relacionadas contra o combate a vírus, por exemplo, né? Então, elas Sim, têm uma característica primordial de ter um núcleo muito grande, né, um citoplasma um pouco mais escasso. Ambos, o núcleo como o citoplasma, eles são extremamente redondos. No caso dos certo. animais, a gente consegue ver essas características predominantes, assim, como no gato, como no cachorro. A gente consegue ver isso? Sim, sim, não difere muito, né, falando de linfócitos, né, pode mudar, sim, alguns têm um linfócito pequeno, outros têm linfócitos grandes, ou ter linfócitos reativos, né, e aí ou a gente encontrar também hemoparasitas, que a principal aí entre animais é a erliquiose, tá ali infectando, né, porque é uma bactéria que infecta aí no hemácias não, perdão, células aí mononucleares, que entrariam então linfócitos e monócitos. E assim, a maior diferença entre espécies é o tamanho, né? Não tem assim uma grande diferença até para humano e outras espécies. Agora, o basófilo, que ele é o mais, eu falo assim, que é o mais complicado de se achar, porque além de ele ser raro, os grânulos dele tem uns que praticamente nem grânulo tem. Você acha 1, 2 grãos, ainda mais de cão. O de cão ele é muito assim, pobre de grãos nos Eu, basófilos. eu até coloquei isso como um ponto, né? Porque nos Uhum, humanos, os basófilos, eles têm uma característica de ter um monte de grânulos presentes no seu citoplasma, e um dos motivos pelos quais a gente nem consegue ver a questão dos seus lóbulos dentro da célula, né? Então, por exemplo, a presença até mesmo dos próprios basófilos, né, no hemograma, ele já é um indício de alguma patologia que está presente naquele indivíduo. Então, normalmente a gente nem, assim, quando o indivíduo ele está nos seus, é,
tendo saúde, né, ele nem apresenta basófilo. Mas no caso dos animais, por exemplo, a presença de basófilos é indício de alguma patologia? Sim, processos alérgicos principalmente. Tá? Ele é onde ele aparece, juntamente com o eosinófilo, onde aumenta em processos alérgicos. Em cães, eles principalmente, eles têm bastante casos aí de reações alérgicas cutâneas na pele, né? Que é o, assim, o mais evidente que tem de animais domésticos de alergia. E aí é onde a gente encontra esse tipo de alteração dos basófilos. Então, também falando ainda sobre morfologias de células, né, essa diferenciação entre os animais e dos seres humanos, né, porque eu falo justamente sobre os humanos, e você fica bem exclusivo aí nos animais. É, os humanos eles têm uma variedade muito abundante, diga-se de passagem, com relação às morfologias das hemácias, né? A gente tem dacriócitos, a gente tem esquizócitos, acantócitos e por aí vai, né? Tem até esferócitos. Cada uma dessas características morfológicas elas vão diferenciando aí no indivíduo e sendo um indicativo de alguma patologia. Nos animais, eu pergunto, a gente tem essas variações morfológicas, todas essas variações também, se forem presentes, elas também são indícios de alguma patologia do indivíduo? Sim, sim, elas também, inclusive são os mesmos nomes, né? E aí também praticamente do mesmo sentido patológico do humano para o animal, né? Uma das coisas até interessante falar, por exemplo, da citologia animal, por exemplo, de cão, que às vezes não é até detectável, vamos falar assim, né? Olha o hemograma ele está até bonitinho, né? Ou até mesmo o bioquímico, e aí a gente encontra, por exemplo, excentrócitos, que é um tipo de alteração também encontrada nas hemácias, né? A gente fala meia-lua, né? Você vê que ela tem aí a membrana redondinha, só que aí ela só tem metade dela corada, que aí ele é principalmente caso de intoxicação, ainda mais tratando de cão, proprietários que às vezes dão algum tipo de alimentação com alho, cebola, e aí é onde você descobre o motivo dessa intoxicação do problema do animal. Não pelo hemograma, mas sim só pelo fato da avaliação histológica. Então, assim, por exemplo, nos humanos a gente tem hemácias falcêmicas, né? Que isso é uma das características dos humanos possuírem uma patologia presente, né? Que é uma mutação de um gene que fez com que essas hemácias elas ficassem falcêmicas, né? Consequentemente, esse indivíduo ele vai ter problemas com relação à oxigenação, dentre outros. E aí eu pergunto, os animais eles têm essa questão de possuírem mutações que fazem com que essas hemácias elas percam a sua morfologia original? Sim, sim, a falcêmica mesmo também a gente pode encontrar, embora aqui na minha rotina até hoje não encontrei, né? Aliás, esse tipo de alteração, mas a gente também tem outras evidentes, né? Por exemplo, macrocitose, né? O dacriose, como você falou, a gente encontra também. E também são indicativos de anemia, outros por falta de ferro, ácido fólico, vitamina B12. Essa característica fisiológica não muda tanto, porque até acaba sendo uma característica geral da fisiologia de mamíferos. Porém, aí a gente precisa descobrir por que que isso está acontecendo, né? Falta de ferro, é falta de vitamina B12, ácido fólico, por quê? Às vezes o animal, por exemplo, está com gastrite, e aí o problema é tratar a gastrite do animal, isso cabe, claro, ao médico veterinário, né? Não nós está analisando, de estar resolvendo esse problema para suprir essa necessidade para ele ficar anêmico aí dessa forma. Uhum. E aí, depois a gente até vai ver algumas lâminas, né? Tu tá dentro do laboratório, né? Tu tem algumas Sim, fotos de lâminas preparadinhas. Depois a gente dá uma olhadinha, não agora. Deixar a surpresa para depois. Então, os neutrófilos nos humanos, por exemplo, eles são bem abundantes bem abundantes, né? Ele compõe aí mais ou menos 70% de toda
as células da imunidade inata. Então, essas células, por exemplo, os neutrófilos, né? A gente viu que os linfócitos eles estão presentes, né, nos gatos, nos animais domésticos no geral, e que tem essa questão de serem similares, né, os linfócitos, tanto nos animais como nos humanos. Então, os basófilos a gente viu que existe uma pequena diferença, né, peculiar, onde os humanos eles possuem muitos grânulos presentes e os animais nem tanto assim. Agora a gente fala sobre os neutrófilos, né? Os neutrófilos eles também são presentes nos animais domésticos. Sim, sim. Essa parte também, eles são idênticos à morfologia, né? Até a classificação de hipersegmentados, né? As granulações tóxicas também, né? Principalmente quando é caso aí de inflamação ou infecção, né? Ficando aí o retículo endoplasmático, né? Simbolizando aí o corpúsculo de Dooley, por exemplo, enfim. Não muda muito. Nem de espécie para espécie, os neutrófilos, eles não têm essa diferença. Né? Linfócito, neutrófilo, a ação, né, dele também é semelhante em todos os casos. Vai depender, claro, as suas alterações da patogenia de cada animal. Tem até uma pergunta aqui para tu com relação ao exame de urina. Se tem uma rotina muito grande sobre esse exame de urina e quais os indicativos que, né, a proposta de fazer o exame de urina, assim, quais são as patologias que a gente poderia identificar no exame de urina, na sua rotina, por exemplo? O que é que você já viu? Ó, o exame de urina, aqui no caso, assim, principalmente o que mais se faz de urina é de gato. Porque gato ele tem um problema assim muito grande com obstrução, assim, de cristais, porque a gente fala que o gato ele é preguiçoso. Ou ele é preguiçoso para beber água, ou ele é preguiçoso para ir lá urinar. Aí fica acumulando urina e acaba infeccionando a bexiga e forma cristais, principalmente de estruvita. E aí, então, acaba obstruindo, aí chega aqui para nós, né? Os veterinários fazem, muitas vezes até sondam para poder desobstruir, e aí faz a coleta, aproveita e faz a coleta da urina. Aí o principal que a gente encontra é o estruvita, o fosfato amoníaco magnesiano, que é encontrar esse tipo de cristal. Também alimentação quando dá daquelas rações, vamos dizer assim, as mais baratinhas, dá aquela mais barata. E aí é onde acontece também de gatos obstruírem por oxalato de cálcio devido à alimentação. Então, assim, os gatos são mais alvos da urinários, né? Não dispõe do cão também. E é o exame que eu falo mais dinâmico que tem aqui, porque ele não tem, assim, um valor de referência, né? Você tem que avaliar o resultado que deu, né? A densidade, vai depender da densidade, do sedimento que eu vou encontrar, para a gente poder assim conseguir ajudar o veterinário, às vezes se ele tiver alguma dúvida em questão da urinária. Mas eu falo que a mais dinâmica que tem é essa, porque não tem assim referência. É você analisar o contexto inteiro. Então, com relação a gente, os seres humanos e os animais domésticos, né? Que aqui a gente está sendo bem exclusivo com relação a eles. Então, na verdade, é praticamente os mesmos exames, né? Tanto o parasitológico como o da uranálise, o hemograma. Tanto, os métodos que são utilizados, basicamente, são os mesmos que são utilizados nos animais domésticos, né? Por exemplo, essa questão da questão da rotina laboratorial mesmo, né? Os seres humanos, a gente pede o parasito, os domésticos também. Eles têm também o exame parasitológico, né? É isso mesmo, né? Vai mudar mesmo, igual você falou, do parasito, né? Qual que eu vou encontrar, né? Alguns que são zoonoses, tanto humano como animal, né? A gente pode encontrar nos dois. O principal, por exemplo, é a giardia, né? E outros mais exclusivos dos animais.
Tem essa questão mesmo que eu tava estudando um pouco, e no exame parasitológico existe uma pequena diferença entre os parasitos mesmo que a gente encontra, né? Nos humanos com nos animais é um pouco diferente. O que não é nada muito fora do parâmetro do normal, né? Por exemplo, eu até me adentro aqui em uma das perguntas que fizeram, se existe um livro de análise animal. Existe, né? Existe sim um livro de. A gente até estava discutindo isso semana passada, que existe um livro específico, é como se fosse um manual mesmo, para poder fazer análise, né? Claro mais uma vez falando, não é algo muito distante, né, do humano para o animal. São coisas que conseguem ser assimiladas com facilidade. Como, por exemplo, eu trabalhei por muito tempo com ecologia aquática. Eu fazia análise do conteúdo estomacal dos peixes. Então, existia um manual onde a gente tinha fotos dos indivíduos que possivelmente poderiam ser encontrados, é, e a gente conseguia ter o nome, né, do organismo que a gente poderia encontrar. Esse livro, tu tens o livro em PDF, já, ou tu utiliza algum tipo de manual para fazer as análises, para te auxiliar? Ó, nós temos vários livros, né? Assim, dentro de hematologia, parasitologia, bioquímica, né? São livros assim, distintos, né? Tem um livro, até para iniciante, eu acho que está até aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ele é até usado, ele, na verdade, ele é para realmente falar até para iniciante. Porque ele é até, assim, até simples, né? Não é assim muito falar até eu mostrar aqui. Tem aqui. Esse é um ato de hematologia veterinária. Nós temos também hematologia, histologia clínica, parasitologia veterinária, tem bastante também em PDF. Isso aqui é bem assim, simples, prático. Só existe outros que ajudam também com técnicas, né, para poder tá fazendo. Então, assim, não tem um livro para falar assim, olha, se eu ler esse livro, eu consigo fazer assim, tirar a minha rotina laboratorial dali. Não, eu não tenho um, eu tenho vários, né? Porque são tratados separadamente. Então, esses livros acabam que auxiliando a gente a fazer a análise, né? Porque a gente não é um livro, né? A gente não tem todas as informações acopladas à nossa memória. Então, acaba que esses livros e manuais, eles auxiliam bastante durante a análise, né? Então, lá nos seres humanos, para poder fazer a coloração, né, a gente conseguir fazer a detecção, a análise das hemácias, por exemplo, a gente utiliza o azul de cresil brilhante. Lá nos animais, a gente também utiliza desse tipo de coloração? Azul cresceu brilhante para esfregar sanguíneo. Isso. Ó, o azul de cresceu brilhante eu uso para fazer contagem de reticulócitos. Esse eu uso, né? A gente faz a técnica de dizer um por um, né? A quantidade de microlitros de sangue, a quantidade do corante, deixa no banho-maria e aí depois faz a contagem de pulócito. Para a coloração citológica, para avaliação, a gente usa geralmente o panótico. Tem o guinça também, mas o mais utilizado aí é o panótico. E antes mesmo eu já respondo, né, que esse tipo de análise, né, da contagem, normalmente é feito por uma máquina, né, Jean? A contagem de hemácias, você fala, do De hemograma? hemácias, reticulócitos. Sim, sim, é. Assim, depende do equipamento, né? Igual aqui na clínica, a gente trabalha com os equipamentos da IDEX, que é uma das maiores empresas de equipamentos laboratoriais de animal. Então, assim, no hemograma dela já é incluso a contagem de reticulócitos, né? Ela mesma faz essa contagem, igual do ser humano, né? Os outros parâmetros também, né? Só que aí a diferença é que a gente, por se tratar de patologias, o animal nunca ele vem assim meio saudável, ele sempre vai vir com algum tipo de doença. Essa conferência, né? Sempre está conferindo, por mais que sejam equipamentos bons, é necessário ter uma pessoa ali atrás, né? Tem uma frase aí que fala, máquina faz hemograma, né?
porque precisa de uma pessoa estar ali, estar auxiliando, confiar nos resultados. Então, os exames mais pedidos mesmo para os animais domésticos é mesmo o hemograma, né? De todos os que tem, né? A gente tem o mais pedido da hematologia, né? Exato. Uns outros também é o raspado de pelo também. Esse é um outro que também é pedido, principalmente para saber se a lesão que o animal está tendo ali, ele é por fungos, né? Se é por bactérias, se é por ácaros, né? Então, tem essa grande assim afinidade de estar fazendo raspado de pelo, né? Auxilia bastante os veterinários, né? E o interessante é isso, porque aí a fazendo a análise ele não joga no olho, né? Não tenta adivinhar qual que é o problema do animal, mas ele consegue ter um auxílio melhor. Ainda falando sobre as células da imunidade inata, né? Tanto nos animais como nos seres humanos, por exemplo, os neutrófilos, eosinófilos, enfim, eles têm uma presença muito grande de grânulos, né? A gente já falou nessa questão dos basófilos e tudo mais. A presença desses grânulos, eles fazem com que tenha enzimas digestivas que facilitam aí a questão do combate contra os agentes patogênicos. Então, é, a gente falou que os basófilos eles não têm tantos grânulos, né? E isso é uma das características predominantes de todos os animais que você vê nas análises lá. Essas células elas possuem grânulos, diferentemente dos seres humanos que tem essa predominância de cada célula ter os grânulos. Os Os animais, eosinófilos, né? por exemplo, os eosinófilos. Sim. Sim, os eosinófilos de cães, por exemplo, né, eles são grãos assim arredondados, né? De gatos, eles são em formato de, como pode dizer, entre aspas, pauzinhos, né? Um monte de pauzinhos. Você vê essa diferença, né? Porque dependendo do tamanho da hemácia que está do gato, às vezes até pode confundir com a do cão. Mas o eosinófilo, ele é o que mais assim eu consigo encontrar o eosinófilo. Se às vezes eu estava na cabeça que eu estava avaliando um cão, eu posso descobrir que não é um cão, isso aqui é um gato, já aconteceu já. Às vezes é tanto cão, que a hora que eu olho assim, ué, mas esse eosinófilo não é de cão, esse eosinófilo é de gato. Aí você pega de novo a ficha do animal, não é um cão, é um gato. Né? Acontece de vez em quando isso. Aliás, aconteceu já umas 2 vezes comigo. Então, ele é o que mais destaca ali de identificar de quem que é aquele sangue, aquela amostra, é o eosinófilo. E ainda falando sobre essa questão, por exemplo, as plaquetas, né? Nos seres humanos, as plaquetas, elas têm um fator primordial de fazer a coagulação sanguínea, né? Então, o número de plaquetas que é presente que a gente consegue analisar um indicativo de uma presença de alguma patologia, até mesmo um sangramento, por exemplo, né? Tanto quantidades muito grandes ou quantidades baixas, isso a gente acaba que conduzindo isso para um indicativo de alguma patologia. Lá nos animais domésticos, por exemplo, a gente tem essa questão da contagem das plaquetas, né? Tem. Sim. Aliás, as plaquetas assim, um primordial para os veterinários, eles olham bem, porque existe muitos hemoparasitas que abaixam essa quantidade de plaquetas, né? Não por devido à hemorragia ou uso, mas sim por hemoparasita, que aí acaba aí, por exemplo, igual o citei a Ehrlichia, né? A Ehrlichia, ela acaba afetando aí os megacariócitos, por exemplo, e aí, então, começa a cair a quantidade de plaquetas. Gato, micoplasma, por exemplo, também acaba aí reduzindo. Então, às vezes, também olham bem, porque às vezes essa redução de plaqueta não é por assim um fator de hemorragia ou porque está usando, mas sim pelo fato de hemoparasitas, né? E também, a gente fala que é dinâmico, você fala tratar de um ser vivo, né? Nem sempre essa queda ela pode ser por hemoparasita. Cães mesmo, aqui na região, a gente tem bastante cachorro com leishmaniose e às vezes causa esplegos. Ixi, vai travar o nome. O Basso me comentava, tem o nome, esqueci agora.
esplenomegalia, acho que se eu não me engano. E aí ele acaba fazendo um sequestro de plaquetas. Então não é porque o animal está com plaqueta baixa, mas é que ela está escondida lá no baço. Aí se fizer o animal correr, que vai fazer a contração do baço, a gente vai encontrar de novo essas plaquetas, se fizer retirar do sangue. Nos humanos a gente tem essa questão mesmo, né, do sequestro esplênico, que é uma condição que os macrófagos eles começam a fazer a destruição das hemácias lá no baço, né, de uma forma muito exacerbada, fazendo com que o indivíduo ele comece a ter anemia, né? Então a gente já começa então a compreender que isso é uma das características que compõem também os animais domésticos, né? Então, eu até fiquei curioso com relação às lâminas. Tu tem algumas fotos de algumas lâminas para poder mostrar para a gente aqui? Então, eu tenho, Lauriston, mas aí, como eu achei que ia ser no notebook, estava no celular. E eu não sei se eu vou conseguir mostrar algumas aqui do notebook, né? Eu não sei se dá para virar a câmera para mostrar. Dá para Dá virar, eu acho. Dá para virar? virar. Dá. Calma aí um minutinho que eu vou abrir aqui. Eu tenho algumas lâminas. Deixa eu lá abrir aqui. Porque aí a gente já consegue ver, né, a questão da diferença mesmo na prática sobre a diferença, né, das células dos seres humanos com a dos animais domésticos. Exatamente. É... Aí, deixa eu abrir uma bonitinha. Deixa eu ver. Eu acho que aqui eu só vou ter uma. Só vou ter de cão aqui no meu notebook, o Lauriston. Essa lâmina é de quê? É hematológica? É hematológica, né? A maioria é aquela gemoparasita, Uhum. né? Que eu havia mostrado. Tem uma aqui bonita. Deixa eu ver se é isso daqui que vai virar a câmera. Opa, é aí. Deu para ver sim. Ó, então, essa daqui foi feito um esfregaço. Na verdade, não foi da corrente sanguínea periférica, foi sim a ponta de orelha de um animal. Pega, fura para a gente pegar o sangue capilar, ou seja, ele não pode chegar assim a formar uma gota, porque eu não quero das arteríolas, eu quero do capilar, que é onde a gente consegue às vezes filtrar um pouquinho o parasita. E aí então a gente encontra, por exemplo, essa lâmina aqui Isso é um com essas eusódio, né? babésias. Não, não, são hemácias e isso aqui são babésias, ó. Isso aqui é um parasita que tem nos carrapatos que acaba transmitindo para o cão, que causa anemia muitas das vezes nele. Vou virar aqui, eu vou procurar uma outra, que é onde a gente vê assim, a prática ser diferente que a teoria. Uhum. Que às vezes a gente nem sempre vai encontrar uma babésia, por exemplo. Às vezes eu vou encontrar isso aqui, ó. Não sei se dá dando para ver direito. Deixa eu só por cima. Isso aqui é um neutrófilo fagocitando uma hemácia. A gente chama de eritrofagostose. Isso aqui ele pode ser causado tanto se for num cão por babésia, que aí então vai lá o neutrófilo, percebe, ele vai fagocitar a hemácia, ou ele pode causar por anemia hemolítica imunomediada. Mas assim, ele é mais comumente com babésia, né? A hemácia ela fica infectada e aí então ele acaba fagocitando ela. E se for em gato, micoplasma, que é uma bactéria. Então, assim, depende do animal que eu estou olhando, a patologia sugerida ela é diferente também, né? Tanto de cão como de gato. Não sei se eu vou ter outra forma aqui. Ó, essa aqui, se eu não me engano, é de gato. Ó, ó o tamanho, ó. Essa aqui também, ó, ele Essa acaba tá com vacúolo, comprimindo. né? Né, parece um bacilo, mas aqui tá corado, tá?
acaba comprimindo o neutrófilo e aí ele fagocita a hemácia. Tá? Aí aqui do lado tem um linfócito. E aí as hemácias, só que essa hemácia aqui, por exemplo, eu não faço avaliação citológica, porque para fazer essa pesquisa de hemoparasita, não é no esfregaço de sangue total. Eu coloco num capilar de vidro e centrifugo e eu pego a concentração da capa leucocitária. Então, é difícil fazer uma avaliação citológica porque esse fato de eu estar centrifugando ela, de eu estar pegando uma parte específica ali do sangue, separando ele, né, a parte vermelha, né, as hemácias, leucócitos e o plasma, eu posso estar fazendo alguma alteração nelas. Então, aí não é possível fazer uma avaliação citológica aqui, né? Mas aí, no caso, é onde a gente encontra mais as patologias, os hemosparasitas nos animais. Ó, vou mostrar outra aqui, rapidão. Tá? Aqui eu também tenho um linfócito. E aí eu não sei se dá para ver direito. Aqui tem umas inclusões, que é o de Ehrlichia. Esses pontinhos no citoplasma do linfócito. Agora, eu vou mostrar como que a gente encontra livro didático. A gente nunca encontra uma Ehrlichia desse jeito. Se a gente ficar procurando por mórulas, que é uma grande quantidade de bactérias da Ehrlichia, a gente fica procurando e não acha. É muito raro, só se o animal estiver bem infestado. Como é que eu estou achando? Aqui, ó. Olha ela aí. Esse aqui, ó. Perdão, cadê o mouse? Aqui, ó. Um linfócito. E aqui eu tenho uma mórula de Ehrlichia. A gente vai procurar em livros didáticos, for procurar no Google, a gente encontra assim, ó. Em linfócito e monócito. Mas a gente não encontra na prática assim. É muito difícil a gente encontrar. Essa é a grande diferença. Muito interessante. Então, a gente acaba aqui concluindo, né, que não existe bem algumas diferenças tão enormes assim em todas as células, tanto dos humanos como dos animais domésticos, né? A gente fica bem claro quanto a isso, porque se a gente for levar em consideração outros animais, como os répteis e aves, a gente já tem, de fato, variações mais abundantes, né? Que fazem com que, por exemplo, existe a presença do núcleo, né, que é uma das características mais predominantes, né, na questão das hemácias, né? Mas como a Exato. gente está, por exemplo, nos animais domésticos são mamíferos, né, ainda estão dentro da classe, eles acabam que tendo uma certa uma similaridade, né, com as nossas células, né, dos seres humanos. Então, é um dos motivos pelos quais a gente acaba aqui sendo habilitado, né, digamos assim, para estar atuando nessa área. Porque não existe, né, respondendo à pergunta da nossa amiga, né, logo no início da live, que a gente pode atuar nessa área porque não existe uma diferença discrepante, né? Não é aquela coisa assim, que nem nos aspectos morfológicos, nem nos aspectos fisiológicos a gente tem essa diferenciação. Porque a gente viu que os eosinófilos, eles estão aí presentes, tanto na questão parasitária, né? A sua característica mais principal, tanto nos seres humanos, eles têm essa questão de estar presente quando a gente tem presença de agentes parasitários, como também nos animais. Os neutrófilos estão presentes também, né, nos animais. Os basófilos só tem uma pequena peculiaridade, né, que nada mais é do que a gente acaba que vendo um manual e fazendo essa complementação mesmo, né? Acho que a rotina mesmo laboratorial acaba que auxiliando demais, né? Você a ter um olho mais clínico, né, para poder averiguar um pouquinho mais sobre essa questão das diferenciações que tem mesmo, né? As pequenas variações que tem, né? Porque assim, quando a gente acaba trabalhando com essa área, a gente tem que entender assim, a anatomia que a gente tem, né, dessa matéria, né, anatomia e fisiologia comparada. Trabalha-se muito isso aqui dentro da rotina laboratorial. E aí, como você mesmo falou, é interessante ter assim, um pouco de rotina para você ter aquele olho e conseguir detectar, né? E conseguir levar essa importância, porque assim, voltando um pouquinho atrás, falando sobre ali se existe preconceito ou não, existe
patologistas, igual eu falei que às vezes não concordo, né, de outros estar nessa área, e até onde eu vejo a grande maioria não. Só que, assim, dentre os próprios veterinários, até onde assim, eu conheço, acompanho, são poucos que partem para essa área de patologia, para essa área de doença, de exames. Então, assim, a gente percebe que muitos veterinários eles não têm esse contato próximo de um laboratório, ou até mesmo ele fazendo um laboratório com uma pessoa ali analisando, porque a maioria dos veterinários eles partem para a área clínica, para fazer consulta, cirurgias, mas para essa área laboratorial não se vê tanto. E aí a gente acaba pegando assim, colegas veterinários, eu falo da região, ou conhecimentos de caso que às vezes, por um laboratório ou de alguém que possa fazer diagnóstico, acaba meio que, entre aspas, chutando pelo laudo do animal, pelo diagnóstico dele, simplesmente pelos sintomas, e não fazendo um exame para ele poder confirmar aquilo que ele tem, né? E aí a frase que eu vou repetir de novo é que a máquina ela não faz hemograma, que é onde a gente se vê muito, vê lá, laboratório completo, mas vai põe na máquina e acabou. E aí não faz uma conferência, não, e aonde eu falei, hematócrito erra muito, e porque é normal isso acontecer com patologia, dentre outros, se tiver presença de metarrubristos, e aí de repente a máquina como linfócito, o animal está lá com linfocitose, e no fim ele não está com linfocitose, apenas está com metarrubristos na corrente sanguínea, enfim. E dentre outras patologias que a gente pode encontrar, que na máquina não é possível fazer essa diferença, pelo menos não da área assim, veterinária, né? Tem que ter uma pessoa ali para conferir aquilo lá. Eu acho que seria até interessante, né, a gente pensar posteriormente em fazer um curso, né, para a gente ter esse olhar um pouco mais clínico, né, ter essa questão das lâminas, ver as diferenças, né, porque acho que seria interessante, né, para distribuir essa informação, né. A gente pensa aí, possivelmente, nessa questão de futuramente a gente analisar essa questão de fazer um curso, né. Eu acho que seria interessante essa questão a gente fazer uma comparativa, né, com a citologia dos animais domésticos com a dos humanos, né? Enfim, Sim. tu tens alguma coisa mais para falar? Olha, o que eu tenho mais para falar, assim, pessoal aí que está nos assistindo, né, ou quem vai assistir, acho que vai ficar gravado, né, a live, que é biólogo, que, assim, tem interesse nessa área, né, eu vejo, assim, é uma área que ela tem campo, às vezes é necessário convencer veterinários, né, de fazer exame, porque às vezes tem uns que não fazem, né, e às vezes não é nem por própria resistência do proprietário, às vezes por própria resistência dele. E assim, aonde que eu tô, eu, além de ter o privilégio dessa oportunidade, é porque aqui tem esse diferencial também, né? Aqui na Medical Pet, porque o pessoal ele pensa nessa qualidade, né? Tanto que muitas das vezes a gente senta e conversa, né? Ó, o que, que você sabe sobre esse tipo de alteração, o que isso deu? Isso é muito bacana, porque aí ele tem menos chance de dar um diagnóstico errado para o animal. Como, né, ressaltando, a gente faz análise laboratorial, entende um pouquinho do clínico do animal para a gente encontrar aquilo, mas a gente não diagnostica o animal. Quem faz isso, ele é o veterinário, é ele, isso é realmente só a responsabilidade dele, né? A gente não entra nesse meio, a gente não interfere, né? Nos A gente humanos pode também é a dar esse... mesma coisa. Hã? Só uma licencinha. Nos humanos também é a mesma coisa. O analista clínico apenas vê os achados, né, citológicos, Sim, e quem vai dizer mesmo o que é que está acontecendo, dar o resultado final é o médico. exato. Ô, Jean, outra coisa também é que o Instagram ele fica só 1 hora, a gente já está batendo 1 hora já, Aham. e senão ele vai fechar. Então, eu acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato com a página, ou até mesmo com o Jean, para poder ver essa questão das dúvidas. Eu gostaria de agradecer imensamente o Jean ter disponibilidade, né, ter se disposto para poder fazer com que a gente discutisse um pouco sobre a temática, né, uma temática bastante interessante, principalmente para nós biólogos, né, para a gente poder discutir sobre isso. Já estou avisando aqui que a live vai encerrar dentro de 20 segundos, o Instagram está me avisando.
Então, boa noite para todo mundo, né? Obrigado, viu, Jean, por tudo aí. Obrigado, viu? Eu que agradeço Obrigado pelo também para o convite. pessoal que estava aí discutindo, participando. Obrigado, viu, pessoal? Boa noite.